Hoje eu vou trazer uma análise completa do relatório gerencial de janeiro de 2026 do Fundo Imobiliário, no Porto Logística F1. Esse é um fundo do setor logístico que vem chamando atenção por alguns motivos interessantes, principalmente pela estratégia diferente de gestão e pelo histórico de geração de valor ao longo dos últimos anos. Então vamos olhar com calma os números, entender o que está acontecendo dentro do fundo e também discutir alguns pontos positivos e alguns riscos que o investidor precisa considerar. O NWL11 iniciou suas operações em outubro de 2019 e agora entra no seu 7º ano de atividade. Desde o começo, a proposta da gestão sempre foi investir em imóveis logísticos e industriais de qualidade, com contratos de longo prazo e locatários sólidos, buscando gerar renda recorrente e também ganho de capital ao longo do tempo. A estratégia não é apenas comprar imóveis e ficar recebendo aluguel para sempre, mas também desenvolver, valorizar e eventualmente vender ativos, quando aparece uma oportunidade interessante de lucro imobiliário. Segundo a própria gestora, o fundo acumulou desde o início uma rentabilidade equivalente a cerca de 141% do CDI e também superou o FX com um retorno adicional médio de mais de 8% ao ano. Esse é um dado que chama a atenção porque mostra que a gestão tem conseguido gerar valor além da renda mensal tradicional. No fechamento de janeiro de 2026, o fundo possui aproximadamente 328 milhões de reais de valor de mercado e cerca de 111 mil metros quadrados de área bruta locável, distribuídos em 2 imóveis logísticos principais. O fundo conta atualmente com pouco mais de 9 mil investidores e apresenta vacância zero, ou seja, todos os espaços estão ocupados e gerando receita. Esse é um ponto importante para fundos logísticos, porque a vacância pode impactar diretamente o rendimento. O valor patrimonial da cota está em aproximadamente R$ 130, enquanto a cota no mercado estava sendo negociada perto de R$ 117 no final de janeiro. Isso significa que o fundo está sendo negociado com um desconto em relação ao valor patrimonial. Em outras palavras, o mercado está pagando menos do que o valor contábil dos imóveis do fundo, algo que muitos investidores gostam de observar quando analisam oportunidades. Em relação aos rendimentos, a gestão anunciou um novo patamar de distribuição de dividendos de R$ 1 por cota mensal. Considerando o preço de mercado da cota no final do mês, esse rendimento representa um dividend yield anualizado de aproximadamente 10,3%. Para um fundo logístico, esse patamar é considerado bastante competitivo, principalmente quando combinado com contratos de longo prazo e locatários relevantes. O prazo médio dos contratos de locação, conhecido como WAULT, está em cerca de 5,8 anos. Isso significa que, em média, os contratos ainda têm quase 6 anos até o vencimento. Esse indicador é importante porque ajuda a avaliar a previsibilidade da receita do fundo. Quanto maior o prazo médio dos contratos, menor tende a ser o risco de vacância no curto prazo. Outro ponto interessante do relatório é a venda de um dos ativos do fundo, o empreendimento logístico localizado em Sorocaba. Esse imóvel foi adquirido em 2021 por cerca de 6,2 milhões de reais e acabou sendo vendido no final de 2025 por aproximadamente 9 milhões de reais. Isso representa uma valorização de quase 45% em relação ao preço de compra e gerou uma taxa interna de retorno de cerca de 18,6% ao ano durante o período de investimento. Além disso, o capital investido praticamente dobrou, com uma multiplicação de cerca de 1,9 vezes o valor original. Essa operação gerou um lucro imobiliário, que corresponde a aproximadamente R$ 0,86 por cota. Esse tipo de estratégia mostra que a gestão do fundo não está focada apenas na renda mensal, mas também na geração de ganhos de capital através da compra e venda de ativos quando surgem oportunidades. Hoje, o portfólio do fundo é composto principalmente por 2 grandes ativos logísticos. Um deles está localizado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e o outro em Goiânia. No estado de Goiás, o imóvel de Caxias do Sul possui cerca de 40 mil metros quadrados de área locável e é ocupado pelo Grupo Brinox,
uma empresa brasileira bastante conhecida na fabricação de utensílios domésticos. Esse imóvel funciona como uma instalação estratégica para a empresa, sendo ao mesmo tempo fábrica e centro de distribuição. O contrato de locação tem vencimento previsto para 2031, com reajustes anuais pelo IPCA e cláusulas de multa relevantes em caso de rescisão antecipada. Já o empreendimento, localizado em Goiânia, representa a maior parte da receita do fundo. Esse ativo possui mais de 70 mil metros quadrados de área locável e conta com 3 locatários importantes: a Hyper, a Parma, a Coty e a Softs. São empresas grandes, com atuação internacional e presença consolidada nos seus respectivos setores. A Hyper é uma das maiores companhias farmacêuticas do Brasil. A Coty é uma multinacional do setor de cosméticos e perfumes, e a Softs atua na área de produtos de higiene e papel tissue em diversos países da América Latina. A presença de empresas desse porte como locatárias ajuda a reduzir o risco de inadimplência e dá mais estabilidade para o fluxo de caixa do fundo. Todos os inquilinos estão adimplentes e pagando seus aluguéis normalmente, segundo o relatório. Um ponto que pode ser bastante interessante para o futuro do fundo é o projeto de expansão do empreendimento de Goiânia. Existe um terreno adicional no local que permite a construção de novos galpões logísticos. A gestão já está avançando com projetos para 2 novos galpões que juntos podem adicionar mais de 40 mil metros quadrados de área locável ao complexo, caso essa expansão seja concluída e os espaços sejam alugados. Existe um potencial estimado de geração de aproximadamente R$ 1,1 milhão adicionais por mês em receitas de aluguel. Isso representaria um aumento de cerca de 50% na renda gerada pelo empreendimento. Se esse cenário se concretizar, pode haver um impacto positivo relevante no resultado do fundo e possivelmente nos dividendos distribuídos aos cotistas no futuro. Em relação ao resultado financeiro mais recente, o fundo apresentou cerca de R$ 3,7 milhões em receitas totais durante o mês de janeiro. Depois das despesas operacionais, imobiliárias e financeiras, o resultado líquido foi de aproximadamente R$ 2,4 milhões. O fundo distribuiu cerca de R$ 2,8 milhões em rendimentos equivalentes ao pagamento de R$ 1 por cota. O relatório também menciona que parte da receita financeira do fundo ainda não foi realizada, porque está aplicada em ativos de renda fixa. Esse resultado só será contabilizado no momento do resgate dessas aplicações. Atualmente, existe um valor acumulado de cerca de R$ 2,6 milhões de resultado financeiro ainda não realizado, o que corresponde a aproximadamente R$ 0,91 por cota. Outro ponto que merece atenção é a alavancagem financeira do fundo. Para financiar a aquisição do imóvel de Goiânia, foi estruturada uma operação de CRI, ou seja, um certificado de recebíveis imobiliários. O saldo atual dessa dívida está em torno de R$ 171 milhões, corrigido pelo IPCA, e com juros de aproximadamente 5,6% ao ano. O nível de alavancagem do fundo, medido pelo indicador conhecido como Loan to Value, está em cerca de 31,6%. Esse nível não é considerado exagerado para fundos imobiliários, especialmente quando os imóveis apresentam boa qualidade e contratos de longo prazo. Além disso, o fundo possui um índice de cobertura da dívida de aproximadamente 4,2 vezes, o que indica que a geração de caixa atual é suficiente para suportar o pagamento das obrigações financeiras. No cronograma de amortização dessa dívida, a pressão de pagamentos aumenta a partir de 2026 e vai crescendo gradualmente até 2031, quando existe uma parcela final maior para a liquidação do saldo restante. Segundo a gestão, o fluxo de caixa dos imóveis é considerado suficiente para lidar com essas obrigações. Outro ponto interessante do relatório é a valorização histórica dos ativos do fundo. De acordo com a última reavaliação patrimonial, o conjunto dos imóveis apresenta hoje um valor cerca de 38,6% superior ao valor originalmente investido nas aquisições. Esse dado reforça a tese de que os imóveis foram comprados em bons preços e possuem potencial de valorização ao longo do tempo. Apesar de todos esses pontos positivos, também é importante mencionar alguns riscos. O principal deles é a concentração da carteira. O fundo possui apenas 2 ativos principais
e 4 locatários. Isso significa que qualquer problema relevante em um desses imóveis ou com algum locatário pode ter impacto significativo no resultado do fundo. Outro fator é a concentração geográfica, já que a maior parte da receita vem de apenas 2 cidades. Fundos maiores costumam ter uma diversificação maior de imóveis e regiões. Mesmo assim, o fundo apresenta algumas características interessantes, como gestão ativa, contratos de longo prazo, locatários sólidos e possibilidade de crescimento através da expansão do ativo de Goiânia. Em resumo, UniWL11 é um fundo logístico relativamente pequeno, mas com uma estratégia que combina renda recorrente e geração de valor imobiliário. O rendimento atual está em um patamar atrativo. Os imóveis apresentam boa qualidade e existe potencial de crescimento no portfólio. Por outro lado, a concentração da carteira exige atenção do investidor e reforça a importância da diversificação dentro da carteira de fundos imobiliários. Para quem investe em FIIs e acompanha o setor logístico, vale a pena continuar monitorando os próximos relatórios para entender como a gestão vai conduzir à expansão dos ativos e às futuras aquisições que podem aumentar o tamanho e a diversificação do fundo.